Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer esse exercício aqui que pede para a gente determinar a função gasto de um consumidor com essa função de utilidade aqui, que é uma função de utilidade do tipo Cobb-Douglas. Bora começar? Agora, como é que a gente determina a função gasto desse consumidor? Nessa aula aqui, a gente viu que a função gasto, ela depende dos preços do bem e de U barra. E como é que a gente chega na função gasto? A gente vai pegar o preço do bem e multiplicar pela demanda Hicksiana desse bem e vai fazer o somatório para todos os bens, para N bens. Como aqui a gente só tem dois bens, o bem 1 e o bem 2, a função gasto vai ser preço do bem 1 vezes a demanda Hicksiana do bem 1 mais o preço do bem 2 vezes a demanda Hicksiana do bem 2. Então, para a gente determinar a função gasto, a gente vai precisar do preço dos bens e da demanda Hicksiana dos bens. E nessa outra aula aqui, a gente já fez isso. A gente já determinou a demanda Hicksiana para o bem 1 e para o bem 2 para o formato geral da função utilidade do tipo Cobb-Douglas. E está aqui. Então, agora a gente vai determinar a demanda Hicksiana para o bem 1 e para o bem 2, considerando alfa igual a 0,3 e beta igual a 0,7. Bora lá. Então, a demanda Hicksiana do bem 1 vai ser igual a U barra elevado a 1 sobre alfa mais beta. Alfa é igual a 0,3 e beta igual a 0,7 vezes alfa sobre beta, então 0,3 vezes 0,7 vezes P2 sobre P1 elevado a beta, que é 0,7. Vamos só rearrumar aqui. Então, a demanda Hicksiana do bem 1 vai ser igual a U barra 0,3 mais 0,7 é 1. Então, 1 sobre 1, 1. Não preciso colocar nada aqui. Eu só vou repetir ali o que a gente tem em parênteses. Vezes. E agora eu consigo simplificar uma coisa aqui. Eu posso cortar esse 0, com esse 0, aqui. Então, vai ficar o quê? 3 sétimos vezes P2 sobre P1 elevado a 0,7. Então, essa demanda Hicksiana para o bem 1. E a demanda Hicksiana para o bem 2 vai ficar U barra elevado a 1 sobre alfa mais beta, que é 0,3 mais 0,7, vezes beta sobre alfa, que vai ser 0,7 dividido por 0,3, vezes P1 sobre P2, tudo isso elevado a alfa, que é 0,3. Podemos rearrumar aqui. Então, a demanda Hicksiana para o bem 2 vai ser igual a U barra elevado a 1. Por quê? Porque é 1 sobre 0,3 mais 0,7, 1. Então, 1 sobre 1, 1. Não preciso colocar. De novo, vamos cortar aqui, ó, o 0, com o 0, então vai ficar vezes 7 sobre 3 vezes P1 sobre P2 elevado a 0,3. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. E agora vamos substituir as demandas Hicksiana aqui na minha função gasto. Então vai ficar P1, vou pegar a demanda Hicksiana, que vai ficar vezes U barra vezes 3 sétimos vezes P2 sobre P1 elevado a 0,7 mais P2 vezes U barra vezes 7 sobre 3 vezes P1 sobre P2 elevado a 0,3. Primeiro passo vai ser botar o barra em evidência, porque eu tenho aqui em comum e aqui em comum. Então, vamos lá. Então, vai ficar o barra
P1 vezes 3/7 vezes P2 P1 elevado a 0,7 mais P2 vezes 7/3 vezes P1 sobre P2 elevado a 0,3. Agora, o próximo passo vai ser separar esses dois fatores aqui e esses dois fatores aqui. Eu vou repetir aqui, vai ficar P1 vezes, agora eu vou fazer P2 elevado a 0,7 sobre P1 também elevado a 0,7 vezes 3/7 elevado a 0,7. Aqui eu não desmembrei muito porque não vai fazer muita diferença, tá? Então vamos deixar assim. E P2 vezes P1 elevado a 0,3 sobre P2 elevado a 0,3 vezes 7/3 elevado a 0,3. Agora eu vou rearrumar aqui, ó. Eu tenho P1 aqui e P1 elevado a 0,7 e aqui eu tenho P2 e P2 elevado a 0,3. Então, eu vou rearrumar isso aqui. Vai ficar o barra sobre P1 sobre P1 elevado a 0,7 vezes P2 elevado a 0,7 vezes 3/7 elevado a 0,7 mais P2 sobre P2 elevado a 0,3 vezes P1 elevado a 0,3 vezes 7/3 elevado a 0,3. Agora eu vou simplificar essa fração aqui e essa fração aqui. Lembrando o seguinte, que P1 é a mesma coisa que P1 elevado a 1 e P2 é P2 elevado a 1. Então, vamos lá. Então, P1 elevado a 1 sobre P1 elevado a 0,7 é um quociente de duas potências de mesma base. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar 1 menos 0,7, que é 0,3, vezes P2 elevado a 0,7, vezes 3/7 elevado a 0,7, mais P2 elevado a 1 sobre P2 elevado a 0,3. Vou fazer a mesma coisa. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar P2 elevado a 1 menos 0,3. 1 menos 0,3, 0,7 vezes P1 elevado a 0,3 vezes 7/3 elevado a 0,3. Agora eu vou abrir aqui um espaço para a gente continuar fazendo. Agora a gente pode notar que aqui a gente tem P1 elevado a 0,3 vezes P2 elevado a 0,7 e aqui a gente também tem, apesar da ordem estar diferente, mas a ordem dos fatores não altera. Então aqui a gente tem esses dois fatores em comum. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso aqui em evidência. Então vai ficar o barra vezes P1 elevado a 0,3 vezes P2 elevado a 0,7 vezes, e a gente vai contabilizar o que falta. Falta 3/7 elevado a 0,7 mais 7/3 elevado a 0,3.
Agora, fazendo essa conta aqui na calculadora, a gente vai encontrar que isso aqui é aproximadamente 1,84. Então, a função gasto dessa função utilidade vai ser 1,84 vezes o barra vezes P1 elevado a 0,3 vezes P2 elevado a 0,7. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.